Já pude assistir ao novo filme do Hellboy e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Hellboy, o Homem Torto, conta a história de Hellboy que, ao entrar em uma das suas missões contra mais um demônio, acaba se deparando com outra assombração, um suposto Homem Torto que aparentemente é o diabo em si. Mas afinal, será que Hellboy vai conseguir vencer esse suposto Homem Torto e misterioso ou não? Eu acho que muitas trecheiras hoje em dia vêm tentando ser algo que não são. E eu acho que as trecheiras vêm acontecendo muito mais recentemente, né? Afinal, teve A Vingança de Cinderela, vai ter, no caso, o filme do Silvio, eh, e entre muitas outras coisas. A trecheira vem tomando conta das telonas e vem se pautando num cinema que está atuando cada dia mais. Afinal, produções de baixo orçamento vem acontecendo cada vez mais com o ritmo dessas produções blockbuster que acabam por não dar espaço para outros filmes, e a trecheira vem justamente conquistando uma série de fãs. Mas afinal, será que Hellboy aceitou essa trecheira? Afinal, é um personagem de quadrinhos que poderia ter um orçamento vasto, entre muitas outras coisas, porém atua justamente nessa trecheira, nesse ritmo mais diferente, que aborda questões estéticas de orçamentos baixos, sangue e violência. E como eu já disse, será que deu certo isso ao se utilizar do personagem do Hellboy? E olha, eu já gostaria de dizer aqui que, infelizmente, o novo filme do Hellboy não abraçou essa trecheira. É um filme que, por certa parte, até poderia se dizer que reconhece seus limites de orçamento, reconhece sua limitação na produção e convém com isso, é conivente. Eu diria que o filme atua inicialmente muito mais de uma maneira brincalhona, que se ousa pouco, sabe? Um filme bem pé no chão, que brinca com o personagem do Hellboy, se utiliza do seu humor, consegue fazer certo terror, né, do personagem, que é clássico das histórias, principalmente dessa história do Homem Torto, que inclusive é desenhado pelo Richard Corbin, que eu acho magnífico. Então acaba por ser um filme que inicialmente realmente consegue se utilizar de todo o terror, toda a ousadia do personagem, toda a sua essência, seu humor, todas as suas características para conduzir uma narrativa contundente com aquele todo. Acaba por ser um filme em todas suas configurações iniciais, algo que justamente se ousa um pouco, mas nem tanto. Sabe se utilizar do personagem, sabe contar e conduzir uma narrativa e principalmente criar atmosfera. Tudo no filme parece ter certos tons cinzas que são meio contrastados ao recair da noite, né? Então, o cinza se dissipa para ser tomado por um sombrio e escuro, que justamente está em volta, né, dessa narrativa. É um filme do Hellboy, diferentemente dos outros, que se apoia no terror, justamente pela história ser desenhada pelo Corbin. Elementos de horror gráfico estão posicionados em todos os lugares e isso é transplantado para tela, né, de forma a se concatenar com a narrativa original. E eu acho que faz isso muito bem. A atmosfera realmente compreende aquele espaço, o que quer falar, o que quer dizer, e tudo que quer conduzir aquela história, né? Afinal, ao ser tomado por esse cinza, né, cada vez mais presente na obra, o filme realmente se entende e consegue, através dessa atmosfera, seu baixo orçamento, né, afinal uma trecheira, convencer o espectador de que aquilo ali realmente está configurado aos moldes de Hellboy. O seu humor, a atmosfera sombria e toda a essência do personagem, afinal, filmes e adaptações também incluem o fator essência, que, diferentemente de representações, etc., serve muito mais como o que a obra original quer dizer, sua atmosfera, e que, justamente, inicialmente, o longa de Hellboy acerta. Posteriormente, né, a história vai se desenrolando e cada vez mais conhecemos fagulhas
desse novo Hellboy, afinal é tudo um reboot, etc. E acertaram também na configuração do personagem todas as suas características. Ele claramente sofre do baixo orçamento, onde é notável que aquilo é uma maquiagem, etc., mas de forma muito bem conduzida. É um filme que se reconhece como trecheira inicialmente e que, ao se moldar a essa categoria e subgênero, tá tudo certo. A construção do personagem muito bem equilibrada, ele já começa com um humor sarcástico e é perceptível que tem algo além disso, talvez um passado sombrio, coisa do tipo, que justamente desenvolve muito bem quem é essa figura emblemática da cultura pop e que de fato acaba por ser muito interessante para todo o contexto da obra. Então, acaba por, ao desenrolar da narrativa, desenrolar quem é essa figura, que aparentemente, e não só para mim, mas para várias pessoas com as quais eu falei, nem é tão a figura central do filme, assim como nos quadrinhos. O Hellboy é mais um dos elementos que acaba por fundar essas histórias de terror, né? Ele está na história, ele não é a história, né? Isso tá em vários quadrinhos do Hellboy e eu achei bem interessante o filme também ter lidado com isso, né? Afinal, é um filme que foca no comercial, mas que justamente sabe que o Hellboy não necessariamente é a figura principal da narrativa e sabe desenvolver muito bem isso, ao mesmo tempo que desenvolve bem o personagem e todas as suas características que justamente corroboram nessa narrativa sombria e atmosférica que a obra vem construindo. No entanto, com o passar da narrativa, a história acaba por ser mitigada por certos elementos da mesma. Aquilo tudo que vinha sendo tomado com uma série de ações frenéticas, mesmo com baixa questão orçamentária, e um humor que realmente estava embutido nesse personagem do Hellboy, toda aquela questão do trash, do lixo representado em tela, mas com a construção da atmosfera muito bem feita, acaba por ser totalmente minado. A narrativa prefere focar em certas ocasiões, principalmente da metade do segundo ato até o seu final e terceiro ato, em questões mais, diria eu, sérias. O filme acaba por ser tomado por um tom sério que acaba por seguir toda essa narrativa. Os personagens que antes brincavam agora são pegos por uma suposta seriedade. Aquele humor sarcástico e satírico não está mais presente na obra. Mas não só isso, a ação extremamente segmentada no primeiro e segundo, até a metade do segundo ato, acaba por também desaparecer e sumir, deixando muito mais tons de contemplação, até mesmo uma série de longos takes, né, longas tomadas de tela, né, por minutos assim. Então acaba por ser um filme que antes focava na trecheira e se reconhecia como uma e atuava muito bem, aliás, como uma, acaba por virar um filme contemplativo de baixo orçamento que acaba por não representar muito bem todos os ideais e toda a essência do Hellboy e nem mesmo segmentar uma história coerente, afinal tudo aquilo que vinha tendo um ar mais cômico, sarcástico, brincalhão e com aqueles tons de ação com baixas questões de produção, acaba por ser tomado por um tom que persegue a obra constantemente até o final, que acaba por levar a seriedade a níveis extremos. Todo filme, aparentemente, fica com uma camada espessa de um tom bucólico e nada entretivo. Assim, ao final, eu acabei achar Hellboy um filme interessante até certas partes. É um filme que realmente se ousa por essa trecheira, conduz um personagem até certos pontos muito bem, por um filme trash, e um personagem de quadrinho, aliás, bem famoso, mostrando que realmente esse subgênero tem potência ao ser aliado com quadrinhos de terror ou coisas do gênero. Porém, que toda essa essência do trash, que junto da ação, junto dessa comicidade, funcionava muito bem até certa parte, acaba por sumir por completo ao serem tomados tons mais sérios, principalmente ao final,
e quase contemplativos que realmente acabam por destruir essa narrativa. Tudo que estava sendo construído em um tom jocoso, que não se leva a sério, acaba por sumir e ser tomado por esse tom bucólico e extremamente pretensioso, que acaba por ser muito repetitivo e extremamente chato por todo esse contexto de mudar a obra por completo em seu final. Então, acaba por ser uma série de cenas jogadas, esse segundo e terceiro ato, que nada corroboram com a narrativa, entretém ou coisa do tipo, diferentemente de seu primeiro e metade do segundo ato, que justamente cumprem com tudo que se propõe, ser uma trecheira, atuar no cômico e ter todos os seus elementos de lixo representados em tela com esse personagem que realmente transmite o carisma que tem. Em suma, Hellboy, o Homem Torto, é um filme que de fato tem suas qualidades. Ele consegue ser essa trecheira, ele consegue ter certas pitadas de humor, consegue conduzir um personagem aclamado nos quadrinhos de fato muito bem até certos segmentos, e uma ação que principalmente foca nesse baixo orçamento e sabe se utilizar dele com CGI fraco, etc, mas para fazer cenas entretivas e que de fato se reconhecem como o subgênero proposto, mas que, em decorrência de querer ser algo além do que é, acaba por ficar pretensioso em certas partes e muito mais bucólico e com a falta desse quê de trash, e justamente se perde ao tentar fazer essa mudança de tons que acaba por ser extremamente enfadonha. Então, para Hellboy e o Homem Torto, eu vou colocar aqui uma nota 3,5 de 10. Não achei um filme terrível, mas acho que ao se perder, o filme não me conquistou em mais nada. A metade do segundo ato até o terceiro acabam por ser extremamente chatas, repetitivas e sem muito contexto e sem corroborar com o que vinha sendo apresentado. O que vinha sendo apresentado justamente era algo com qualidades que muitos podem não reconhecer por ser desse gênero trash, mas eu de fato estava achando interessante. Mas e aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então se inscreva, curta, compartilhe. Eu sou o cara da cultura e tchau!